Olá, boa tarde, sextou, NT Sul no ar com as principais notícias do que está acontecendo pelo mundo. Na edição de hoje, a gente mostra o drama de famílias que estão fora de casa desde maio por falta de acesso aqui em Cachoeira do Sul. Na época da enchente, uma cratera se formou na rua João Ferreira Barbosa. Não conseguimos voltar para casa. Já estão querendo invadir nossa casa. Estão roubando tudo, roubaram até nossos fios. Eu tenho que fazer aqui, ó. Eu tenho que trazer cimento, trazer areia, não tem como passar lá. As campanhas para as eleições municipais de 2024 começaram hoje. A partir de agora, candidatos a prefeito e vereador já podem entregar santinhos, promover panfletagem, fazer comício, participar de eventos e divulgações. Um festival da Trova Gaúcha promete reunir trovadores da região central do estado em Cachoeira do Sul no domingo. A modalidade requer capacidade de improviso, combinação de palavras e um toque de bom humor. Assim a cultura cresce e o povo agradece o canal da TV Cachoeira. Eita, turma boa de trova, patrimônio aqui do estado do Rio Grande do Sul e a gente vê daqui a pouquinho na reportagem. No Japão, as autoridades voltaram a emitir alerta para o país. Dessa vez, a ameaça de avanço de um tufão cancelou centenas de voos e viagens de trens. A população foi alertada sobre a possibilidade de inundações e deslizamentos de terra. E como sempre, o NT Sul de sexta-feira traz o comentário do veterinário Edson Salomão. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou falar sobre um tema que desperta muita curiosidade: a memória dos animais. E você que nos acompanha, que está do outro lado da telinha, tem notícia para contar? Quer opinar? Então pega o celular, manda pra gente aí a sua mensagem, faça o NT Sul junto com a gente. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Tem live em facebook.com/TV Cachoeira e em youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. É só comentar que eu leio aqui. O NT Sul desta sexta já está no ar. A gente começa essa edição com uma pauta sugerida por um telespectador. A enchente de maio provocou uma imensa cratera na rua João Ferreira Barbosa, no bairro Mauá, aqui em Cachoeira do Sul. Desde então, famílias estão longe de casa por falta de acesso. Casas estão sendo furtadas e há inclusive a situação de uma família que comprou a casa poucos dias antes da enchente e ainda não conseguiu fazer a mudança. Desde o mês de maio, esta imensa cratera que se formou na rua João Ferreira Barbosa, no bairro Mauá, está no caminho e bloqueia o acesso da Tayane e da família à casa própria. Um sonho recentemente conquistado. A negociação foi fechada poucos dias antes da enchente de maio. Nem a mudança deu tempo de fazer. A casa do pai, que fica na Quinta da Boa Vista, tem sido abrigo para ela, o marido e as duas filhas. A gente ficou muito triste, né? Porque a gente estava uma mistura de sentimentos. A gente estava muito feliz por ter comprado a casa, né? Por ter adquirido. E aí, no fim, a gente não pôde se mudar e vir poder aproveitar do que a gente pôde conquistar, né? E agora, qual tem sido a rotina de vocês? A gente vem, passa por aqui, né, com os sacos, a gente tirando o que precisa, tem coisas que tem que arrumar lá, pintar e tal, coisas que estragou, que pegou água um pouco. E aí a gente vem, fim de semana, e passa por aqui com as coisas nas mãos, tudo, passa o dia lá e no final do dia a gente retorna. Gente, eu vou fazer essa travessia improvisada aqui com a Tayane para a gente ir para o lado de lá para mostrar a casa dela, a casa que ela adquiriu e até agora não conseguiu fazer a mudança e nem conseguiu tomar posse porque não tem travessia adequada. Aqui o pessoal até colocou um fio para fazer apoio, né, para o pessoal quando quiser fazer essa travessia. A gente vai desviar por aqui, aproveitar essas tábuas para não molhar os pés, né? Para tentar não molhar os pés, pelo menos. Olha só. Muito difícil, gente. Bem complicado. Bem complicado.
Sigo com a Tayane e a filha Manu, de 12 anos. E é do outro lado que se percebe mais nitidamente a situação da cratera e a destruição causada pela força da água da enchente, que deixou pedaços e restos da estrutura de concreto que sustentava a passagem. O trajeto da Sanga fica próximo e leva o deságue até o Arroio Amorim. Distante cerca de 300 metros dali está a casa da Tayane. Por enquanto, além da mudança, nem a reforma da casa pôde ser iniciada. Não tem por onde trazer material. Na propriedade do seu José, a situação se repete. A enchente encobriu e danificou a casa dele. O projeto de reconstruir em área mais elevada está parado porque não tem como trazer o material de construção até o local. Tem que fazer, tá aí a casa, vai chegar o inverno de novo e não posso tirar a casa daí. Está marcando a outra enchente de setembro, dezembro aí. O senhor tem reformas para fazer? Sim, eu tenho que fazer aqui, ó. Eu tenho que trazer cimento, trazer areia, não tem como passar lá. Retornamos e refizemos a difícil e precária travessia por dentro da Sanga. Do outro lado, encontro com mais 2 moradoras do bairro que também estão fora de casa desde maio, dependendo do abrigo de familiares. E somado a isso, já percebem que as casas estão sendo saqueadas. Não conseguimos voltar para casa, já estão querendo invadir nossa casa. Estão roubando tudo, roubaram até nossos fios, entendeu? Então a gente tem que, né, a gente quer uma, como é que eu vou dizer, que tome uma providência o mais rápido possível, porque aqui a gente é prioridade. Entendeu? Tem outras prioridades por aí, mas nós também somos. Porque a gente está vivendo que nem bicho, olha a nossa situação. Eu tenho tá doente que dá convulsão, tudo, precisa sair com o carro, não tem como sair de lá, né? Tá Se brava tiver que agora. morrer, um lá morre, porque até hoje, 1 ano vai fazer que tá aqui esse buraco. 1 ano. Começou bem pequenininho e deixaram ficar do jeito que tá. Reportamos essa situação para a secretária de Obras, Aline Machado. Segundo informou, já existe uma empresa responsável pela obra que está atuando na cidade, recuperando outras vias. Para solucionar o problema na rua João Ferreira Barbosa, há necessidade, segundo ela, de tubulação específica que já está sendo confeccionada com previsão de entrega no mês de setembro. E nesta semana, a gente mostrou aqui no NT Sul que a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul recebeu um ônibus escolar adaptado para ser utilizado no transporte de pacientes na zona urbana da cidade. Pois bem, ontem o município recebeu um segundo veículo que vai ser usado para transportar alunos na zona rural. O ônibus tem 22 lugares e foi adquirido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Boa notícia, né? E começou a campanha eleitoral em todo o país, com foco nas eleições municipais que acontecem em outubro e os candidatos estão liberados para pedirem votos. Na TV, o período de propaganda eleitoral ocorre entre 30 de agosto e 3 de outubro. A partir desta sexta-feira está dada a largada para a corrida eleitoral nas eleições municipais, liberando os candidatos a pedirem votos aos eleitores, o que estava vedado na pré-campanha. Nas ruas, a propaganda eleitoral pode ser feita com o uso de bandeiras, santinhos, adesivos, comícios e carreatas, formas que os candidatos apresentam suas propostas políticas diretamente aos eleitores. Estas ações devem ocorrer dentro do que prevê a legislação eleitoral. O desrespeito às normas pelos candidatos, coligações, partidos e federações pode resultar em penalidades como multas de R$ 5 a R$ 25 mil. Na internet, candidatos podem pedir votos online, lançar sites e postar imagens. No entanto, está proibida a contratação de disparos em massa de publicações ou mensagens. Em Cachoeira do Sul, 7 candidatos disputam o comando da prefeitura da cidade. Para ajudar na decisão do eleitorado, a TV Cachoeira promove mais uma vez, no próximo dia 29 de setembro, o debate eleitoral, reunindo todos os candidatos à majoritária. O confronto de ideias iniciará às 11 horas e terá 2 horas de duração. Na última semana, uma reunião realizada nos estúdios da TV Cachoeira, com as assessorias e alguns dos candidatos, definiu as regras e alinhou os detalhes do debate, que será transmitido ao vivo pela TV.
E agora a gente confere aqui na nossa tela quem são os candidatos de Cachoeira do Sul que disputam as eleições municipais neste ano. Quem quer ser prefeito de Cachoeira do Sul? Vamos ver na nossa tela? Balardim, do PSDB, candidato a prefeito, com Dulce Lopes, de candidata a vice. Destacando, em todas essas telas que a gente vai ver, com as 7 candidaturas, nós não destacamos o nome da coligação, porque várias dessas candidaturas têm ali a inclusão, a participação de vários partidos. Então, primeiro, Balardim, PSDB, com Dulce Lopes, de candidata a vice. Vamos para a próxima tela. Temos aqui Vinícius Cornelli, do PT, candidato a prefeito, com Júlio Bombeiro na vice. Vamos para a próxima tela. O terceiro candidato, Coronel Francisco, do Progressistas, candidato a prefeito, e tem como vice Joacir Casper. Na próxima tela, Hilton De Franceschi, do Republicanos, candidato a prefeito, e Simonete, candidato a vice-prefeito. Próxima tela, próximo candidato, Mauro Falcão, do PDT, candidato a prefeito, com Vilma Rodrigues, candidata a vice-prefeita. Próxima tela, Paulo Schwab, PRD, candidato a prefeito, e tem Chiquinho da Estofaria como candidato a vice-prefeito. Próxima tela, nós temos Ronaldo Trojan, do PL, candidato a prefeito, e Ed Nelson, candidato a vice-prefeito. São esses, então, os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. A gente não vai listar aqui, evidentemente, a listagem dos candidatos ao cargo de vereador, até porque são vários, mas eles também igualmente estão aptos a fazer as suas campanhas, pedir votos a partir de agora. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai abrir na próxima terça-feira, dia 20, as inscrições para o processo seletivo que vai contratar emergencialmente profissionais para atuarem junto à Secretaria de Saúde. São 6 vagas temporárias para psicólogo e 3 para assistente social, com jornada de trabalho de 20 horas semanais. A entrega dos currículos deve ser feita até o dia 22 de agosto, presencialmente, no Protocolo Geral da Prefeitura. Todas as informações estão disponíveis no edital que pode ser conferido no site da Prefeitura. Gente, a Trova Gaúcha é um dos patrimônios culturais do Rio Grande do Sul. A modalidade requer capacidade de improviso, combinação de palavras e, claro, sempre aquele toque de bom humor. E aqui em Cachoeira do Sul, a trova é tradicional com o evento Cachoeira em Versos, que vai para a sua 23ª edição. O festival, nesse domingo, deve reunir trovadores da região central do estado nessa verdadeira integração da cultura gaúcha. CTG Lanceiros do Sul, patrão me deu o palpite. 18 de agosto vai ter trova de elite. Por isso eu peço ao povo que domingo nos visite. Cantando eu me alicerço, é a Cachoeira em Verso que eu tô fazendo convite. É nesse clima que a gente começa esse conteúdo falando de mais uma edição, a 23ª do Cachoeira em Versos, que ocorre neste domingo aqui em Cachoeira do Sul, na sede do CTG Lanceiros do Sul. Ao meu lado, o organizador, o Galdério Pispirica, mais um evento trazendo a cultura gaúcha, a cultura da trova para Cachoeira do Sul pela 23ª vez, Pispirica. Pois é, uma grande responsabilidade nossa é fazer esse evento, é reunir os nossos trovadores aqui dentro do CTG Lanceiro do Sul. A gente já está fazendo a 3ª edição aqui dentro do CTG Lanceiro do Sul. Então nós convidamos as cidades, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, para domingo de manhã, às 9h30 da manhã, começando as inscrições. Conforme os trovadores chegando, eles vão se inscrevendo, vai até às 10h30, pode começar até às 11 horas da manhã. Então, nós temos o almoço
às 12h30, paramos para almoçar e depois segue de novo as trovas. É a trova estilo Gil do Mi maior de Gavetão, e também nós temos a repescagem. A repescagem é aqueles que entre o primeiro, segundo e terceiro não pode entrar na repescagem. É de quarto para trás que nós demos a premiação. Então convidamos aos trovadores da cidade do Rio Grande para se fazer presente nesse domingo, porque sempre eu digo, trova também é cultura, venham nós visitar. Pispirica, além do troféu, também tem a premiação em dinheiro, que é uma motivação para o pessoal vir à cachoeira. Sim, claro, o cachê sempre tem um cachê bom, tem os troféus também, aqueles que ganhar primeiro, segundo, terceiro, ganham os troféus. Só não tem troféu na repescagem, porque a repescagem a gente resolveu fazer para ajudar aqueles que não se classificaram na trova, então tem a repescagem. O único custo é o almoço se o pessoal quiser ficar. Sim, claro. E o almoço é R$ 25, é o preço da casa, para nós convidar a nossa população, a nossa sociedade de Cachoeira do Sul e, além da cachoeira, aqueles que vêm nos visitar. E querendo ou não, o Cachoeira em Versos, evento tão tradicional, é um pontapé inicial para a nossa Semana Farroupilha. Claro, já é um ensaio aí para a Semana Farroupilha, porque a nossa ronda da Semana Farroupilha aqui no CTG Lanceiro do Sul será o dia 18 também. Tá certo. Então, próximo domingo tem a 23ª edição do Cachoeira em Versos. Já fez diversos conteúdos falando sobre a trova gaúcha, a trova Mi maior de Gavetão, a trova estilo Gildo de Freitas, tem a trova de martelo também tradicional, e aqui em Cachoeira do Sul, reunindo trovadores de todo o estado em mais uma celebração da cultura gaúcha nesse evento tradicional organizado pelo radialista Galdério Pispirica. E para encerrar, deixando o convite para domingo no Cachoeira em Versos, trovador Mauro Paz. Zé Balança, companheiro, toca esta gaita campeira. Eu me canto desde guri e vou cantar a vida inteira. O Hermes e o Bernardo, profissionais de primeira. Assim a cultura cresce e o povo agradece o canal da TV Cachoeira. Vamos encerrando, gaiteiro. Muito bom, tá aí um pouquinho, né, da cultura gaúcha para quem mora em outras regiões do país. A trova, né, que não tem se renovado muito, mas a gente está aqui valorizando, inclusive, essa atividade tão bonita, né, que acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o Pispirica é um dos idealizadores aqui no município de Cachoeira do Sul, que mantém aí essa chama acesa, né? Vamos ver agora as mensagens da nossa audiência. Você de casa é sempre muito bem-vindo por aqui para participar, para contar a sua notícia, para emitir também a sua opinião sobre os diferentes fatos do dia. Então vá mandando aí no nosso WhatsApp, é o 51997697129. Pode mandar um áudio para a gente, dando aí o seu recado, pode mandar uma foto relatando alguma situação ou um vídeo, ou somente o seu texto, e claro que a gente põe aqui na telinha. Eu vou começar com o nosso Facebook, viu? facebook.com/TV Cachoeira. Você pode nos seguir aí na nossa página, estamos ao vivo também, transmissão ao vivo no Face. A Regina Abreu está com a gente, o Clóvis Azevedo desejando uma ótima sexta-feira para todos. Obrigado, Clóvis. Para ti também. A Selma Araújo também está participando com a gente, Glaci Rodrigues, muito obrigado a todos pelos recadinhos aqui no nosso Facebook. Daqui a pouquinho a gente fala do YouTube e vamos para a tela ver os recados da audiência no nosso WhatsApp. Bom, a gente falou
sobre o início da campanha eleitoral, a campanha em âmbito municipal, que acontece em todo o país, para a escolha de prefeitos e também de vereadores. E a Odete diz que não está gostando muito desse período, não. Ela diz aqui, época muito chata essa das eleições, voto porque tem obrigação. Se pudesse, não votava, diz aqui a Odete. Obrigado, Odete, pela tua participação. E você de casa, como é que você percebe esse período? Se empolga também com a possibilidade de escolher o seu representante, aquele que vai ser o governante da sua cidade, o prefeito, a prefeita? Fala aí pra gente nas redes sociais. Temos mais? O Rogério Pasqualin também está participando. Chamou minha atenção os remendos que estão fazendo na Avenida dos Imigrantes. Se um pequeno remendo fica desnivelado, imagina quando forem trabalhar na Ponte do Fandango. Fiscalizem, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, pela tua participação. Temos que fiscalizar sim, né? Papel de todos nós. Obrigado pela tua participação. Boa sexta-feira. Aqui o recado também do Luiz Fabiano. Bom dia, com amor e alegria. Eu e a minha parceirona Magali, ligado nesse jornal maravilhoso que faz parte toda semana da minha vida. Abraços a todos vocês e telespectadores. Obrigado, Luiz, pela participação com a gente aqui. Tudo de bom pra ti aí, uma boa sexta-feira. Desde já o nosso desejo de um bom fim de semana, viu? Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência aqui na telinha, então você pode continuar interagindo e fazendo parte do telejornal NT Sul. A seguir, no Japão, as autoridades voltaram a emitir alerta para o país. Dessa vez, a ameaça de avanço de um tufão cancelou centenas de voos e viagens de trens. A população foi alertada sobre a possibilidade de inundações e deslizamentos de terra. E como sempre, o NT Sul de sexta traz o comentário do veterinário Edson Salomão. Hoje no quadro Vida Animal eu vou falar sobre um tema que desperta muita curiosidade, a memória dos animais. E nós também vamos trazer a previsão completa para o final de semana em todo o Rio Grande do Sul. Voltamos em 3 minutinhos. Hora do almoço e hora de informação na telinha da TV Novo Tempo. É o telejornal NT Sul, gerado a partir de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Obrigado a você de casa pela companhia com a gente por aqui. E nós sempre voltamos do intervalo para falar do tempo, trazendo atualizações sobre as questões climáticas. Hoje o dia amanheceu um pouquinho mais nublado, com uma umidade um pouquinho maior que nos dias anteriores, né? Mas com bem menos frio. A tendência é que a gente tenha até calor hoje em alguns momentos, especialmente agora à tarde em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento o céu está aparecendo ali meio timidamente, né? Tem alguma umidade também, algumas nuvens, mas o sol aparece e aquece. E aí no fim de semana tem possibilidade de pancadas de chuva, nada de chuva tão forte por enquanto, no sábado e no domingo. E lá na segunda-feira, ou a partir de segunda, já no radar alguma possibilidade de temporais, podem ser temporais isolados. A gente vai trazer mais detalhes na semana que vem dessa condição que começa a se formar. Mas os detalhes para a previsão desta sexta e também do fim de semana agora. Sexta-feira, Cachoeira do Sul amanheceu com mais nuvens do que nos dias anteriores e vai seguir com sol e nuvens e temperaturas amenas, mínima 13 graus e máxima 24. Sábado vai ter um pouco mais de umidade, o sol deve aparecer, mas podem ocorrer eventuais pancadas isoladas de chuva. A temperatura mínima fica em 15 graus e a máxima não deve passar dos 23. Domingo também o sol deve aparecer, mas entre nuvens e com chance de pancadas isoladas de chuva de baixa intensidade. Temperatura mínima 17 graus e máxima 25. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece no Rio Grande do Sul hoje, mas as nuvens aumentam no estado e pode ocorrer chuva isolada em pontos do oeste e da metade sul, principalmente entre a tarde e a noite. Correntes de vento de norte trazem ar quente para o estado. No sul gaúcho, a temperatura se eleva um pouco menos. As correntes de vento ainda podem trazer grande quantidade de fumaça de queimadas que estão ocorrendo na região amazônica, proporcionando aspecto de névoa e céu acinzentado. Semana que vem pode ter temporais. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus.
Também 23 na fronteira oeste, em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 26. Em Santa Maria, na região central, 22. Máxima de 22 também em Tramandaí e Torres, no litoral norte. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 20 graus. E os incêndios na floresta amazônica resultaram em numa densa nuvem de fumaça sobre a capital do Amazonas, Manaus. Devido à extensão, o uso de máscara está sendo recomendado para os moradores. Cientistas associam esses e outros fenômenos extremos ao aquecimento global. Os incêndios na Amazônia Legal bateram recorde em quase 2 décadas. Este ano, o problema dobrou e a fumaça levou à recomendação do uso de máscara em Manaus. Segundo dados de satélites disponíveis nesta quarta-feira, até agora foram contabilizados 37 mil incêndios, o que representa 111% a mais do que no mesmo período de 2023. Desde que os dados começaram a ser compilados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 1998, a maior floresta tropical do mundo registrou mais incêndios no mesmo período, apenas entre 2013 e 2005. A fumaça atinge Manaus, que ficou imersa por vários dias em uma nuvem tóxica no ano passado. Por esse motivo, a Fiocruz Amazônia alertou para a necessidade do uso de máscara com filtro especial. Especialistas dizem que a Amazônia sofreu entre junho e novembro passados uma seca histórica, que tende a ser mais severa em 2024. A temporada seca propicia o aumento dos incêndios florestais, uma tragédia ambiental que também afeta o Pantanal. A Amazônia e o Pantanal abrigam enormes reservas de biodiversidade e constituem ecossistemas cruciais para capturar emissões de carbono e regular as temperaturas do planeta. E agora vamos ver mais recados da nossa audiência, começando aqui pelo YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. No YouTube tá com a gente a Mara Regina, o Irã Ricardo, tá mandando um abraço para o Mauro Paz que participou da reportagem feita pelo Bernardo Miller, falando sobre esse festival de trova que vai acontecer no fim de semana aqui em Cachoeira do Sul. Aliás, Mauro Paz foi o trovador, né, que participou ali da reportagem e será avaliador no fim de semana. Obrigado, Irã, pela tua participação. Claudiano Santos está com a gente, o Nazareno por aqui também. E você de casa que nos acompanha pelo YouTube, pode escrever aí no chat que estamos de olho aqui nos recadinhos que estão chegando. Aliás, não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube? Inscreva-se agora mesmo, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, para você ficar por dentro de tudo que a gente produz, das reportagens, as playlists que são criadas também, os nossos comentaristas, todos têm o seu espaço nesse canal, que é o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos para a telinha, recados do WhatsApp? O Juliano Ribeiro está dizendo aqui, ó, o Mauro é bom de trova. Obrigado, Juliano, pela participação. Para quem chegou agora, não interprete mal não, viu? A trova é típica do Rio Grande do Sul, porque também tem aquele contexto que diz assim, o fulano é trovador, né? Quando a gente quer dizer que alguém fala demais ou fala aquilo que não corresponde exatamente à realidade, mas não, a trova é então aí um estilo, né? Algo típico do Rio Grande do Sul e da cultura, portanto, do Rio Grande do Sul. Para quem perdeu aí, não entender direito do que se trata, daqui a pouquinho já esse conteúdo vai estar disponível também no nosso YouTube, no Facebook, no Instagram, para você rever e, inclusive, compartilhar com seus amigos, se você assim desejar. Obrigado, Juliano, pela tua participação. Valdeni está participando com a gente. E as nossas estradas, quando a Prefeitura vai tomar uma providência? Obrigado, Valdeni, pela tua participação. Questionamento feito aqui. Também temos a participação do Everton Oliveira. Faz tempo que a Escola Larico Ribeiro está largando a água da cozinha direto na Avenida Orlando da Cunha Carlos. Cheiro ruim, onde as crianças precisam passar. Um absurdo, diz aqui o Everton. Obrigado, Everton, pela tua participação. Deixamos aí esse alerta para a Secretaria de Educação aqui de Cachoeira do Sul, né? Precisa realmente resolver esse caso, não pode jogar aí a água
desse jeito, diretamente na rua, né, onde as pessoas vão passando, realmente não pode. Obrigado, Everton, pelo recado. Quem mais? Temos aqui também o recado da Valdiva, desejando um ótimo final de semana para todos, tá bem? Para você também, Valdiva. Obrigado pela participação com a gente aqui no NT Sul. Já, mais recadinhos da audiência. E agora é hora do quadro Semana pelo Mundo, onde a gente faz um giro pelas principais notícias ao redor do planeta. No Japão, as autoridades voltaram a emitir alerta para o país. Dessa vez, a ameaça do avanço de um tufão cancelou centenas de voos e viagens de trens. A população foi alertada sobre a possibilidade de inundações e deslizamentos de terra. Centenas de voos e viagens de trens foram cancelados e milhares de casas ficaram sem energia elétrica no Japão, devido ao avanço de um tufão nesta sexta-feira. A previsão é de que o olho do tufão se mantenha no mar e o sistema de tempestade se desloque pela costa, perto da região metropolitana de Tóquio, onde vivem quase 40 milhões de pessoas. A agência meteorológica classificou a tempestade como muito forte, um nível abaixo da categoria máxima de tufão violento. Autoridades também alertaram a população sobre a possibilidade de tempestades, ondas fortes, deslizamentos de terra e inundações. Mais de 500 bombeiros da Grécia ainda estão mobilizados para combater o incêndio florestal que queima os arredores de Atenas. O governo grego também recebeu ajuda. Helicópteros, veículos de combate a incêndios, caminhões-tanque e cerca de 300 bombeiros foram enviados por outros países europeus. Impulsionado por ventos fortes, o pior incêndio florestal do ano na Grécia se propagou por um território seco e devastou 10 mil hectares. De acordo com as investigações iniciais, a origem do fogo pode estar relacionada a um poste elétrico com defeito. As águas do mar Mediterrâneo alcançaram novamente o recorde de calor registrado no verão boreal de 2023. As marcas são consideradas perigosas e chegam a superar os 30 graus na superfície. Em 11 de agosto, a temperatura média diária da superfície alcançou 28,67 graus, próximo do recorde de 28,71, medido em julho de 2023. Pelo segundo ano consecutivo, as águas do Mediterrâneo estiveram mais quentes que a média de agosto de 2003, o último recorde vigente. E o governo sueco reportou nesta quinta-feira o primeiro caso fora da África da variante mais perigosa da Mpox. A doença, anteriormente chamada de varíola dos macacos, foi declarada pela Organização Mundial da Saúde como emergência de saúde pública internacional. Autoridades informaram que o infectado buscou tratamento na capital Estocolmo e contraiu o vírus durante visita à África. A Mpox é uma doença viral transmitida de animais para humanos, mas também é disseminada pelo contato físico próximo com uma pessoa infectada. Ela provoca febre, dores musculares e lesões na pele. A memória dos cães é uma memória excelente e isso faz ele reagir a muitas situações. Reconhecer pessoas por diversos aspectos. Hoje, no quadro Vida Animal, o veterinário Edson Salomão fala disso. Muitas pessoas perguntam se os animais têm memória, principalmente os cães. Com certeza, os animais têm memória, isso é comprovado cientificamente. E o que é a memória? Então, a memória, ela é, como nas pessoas, existem 3 tipos de memória. A memória de curto prazo, a memória de longo prazo e a memória associativa. Então, os cães têm esses 3 tipos de memória, sendo que a memória de curto prazo é aquela memória que dura em torno de 2 minutos. Tu fez um afago no seu animal de estimação, tu ensina um truque para ele, fez um afago e ele deu a recompensa e ele já não lembra mais. Então, essa é a memória de curto prazo. A memória de longo prazo, aquela é a que o animal fixa momentos assim,
no seu cérebro de coisas relevantes na vida dele, recompensas, fatos que marcaram, que ficaram registrados na memória e que vão permanecer por muito tempo, principalmente no que se refere ao dono. Os animais têm um carinho muito grande pelos donos, isso é comprovado. Animais reconhecem donos depois de passarem muito tempo longe, né? E esses animais ainda conseguem reconhecer o dono, reconhecer outro animal, né? Então, isso é a memória de longo prazo. E tem a memória associativa, que eu acho uma memória muito interessante da gente comentar, é porque os animais, eles têm um olfato muito apurado, bem melhor do que os humanos. Tanto é que com um pedacinho de pano da roupa de alguém, eles conseguem numa mata localizar uma pessoa, né? Uma pessoa que está perdida, ou um fugitivo, um bandido, então através daquele odor que ele sente no pano. Farejar drogas, então eles têm um olfato muito apurado e também uma audição muito boa. Por isso que é a memória associativa. Eles conseguem associar o olfato, né, o ruído, né, os sons, e com isso eles conseguem ter essa memória associativa que, junto com a memória de longo prazo, faz com que eles consigam fazer proezas, né? Então, essa memória associativa, o proprietário tem que lembrar que tudo que ele fizer, de bom principalmente, e de mal, tudo isso fica registrado como se fosse uma fotografia no cérebro. Eu vou relatar um fato de um proprietário que tinha um estabelecimento comercial perto do Banco do Brasil e o seu cão ia com ele, ficava às vezes deitado bem na porta do Banco do Brasil. Esse animal foi meu cliente, eu tive que fazer várias injeções curativas, ele se machucou, foi atropelado, então eu tive que fazer muitas injeções e ele ficou me marcando, né? Então ele ficava sempre na frente do banco, na entrada, na escadaria do banco ele ficava deitado. Eu disse, eu vou fazer uma experiência, vou ver se ele vai me conhecer. Cheguei, fiz como se fosse entrar no banco, ele olhou para mim, não deu muita bola, mas quando eu chamei ele pelo nome, ele escutou a minha voz. Ele deu uma cheiradinha em mim, na minha perna, ele cheirou assim e saiu em disparada. Isso prova aí que ele me reconheceu através de uma experiência desagradável que ele teve, que foram esse tratamento, né, que eu fiz com injeções, com curativos. O animal teve que ser contido, né, para que eu pudesse fazer esses curativos. Então é uma coisa bem interessante, né? Dicas para fortalecer a memória de seu cão. Primeira coisa, a repetição. Repetir os ensinamentos, o treinamento, assim, muitas vezes, para que se desenvolva essa memória de curto prazo. Associações positivas. Sempre que fizer essa associação positiva, é muito importante também. Sempre que ele fizer alguma coisa que tu goste, assim, ó, ele fez um exercício, dá a recompensa. O meu apelo é para que vamos ser proprietários responsáveis, com um tempinho diariamente para fazer algum exercício com o seu animal, treinar o seu animal, dar uma recompensa com muito carinho, fazendo com que ele só tenha boas recordações no seu álbum de memória. Até a próxima. E amanhã é comemorado o Dia do Patrimônio Histórico e Cultural. Por isso, a repórter Simone Feltz, da TVE, nossa parceira na produção de conteúdo em Porto Alegre, conversou com o superintendente do IPHAN no estado, Rafael dos Passos. Ele falou sobre o tombamento de bens materiais e imateriais, além da recuperação do que foi atingido pelas cheias. O IPHAN foi criado em 1937. No ano seguinte, em 1938, os primeiros bens já foram tombados, no caso aqui do Rio Grande do Sul. Hoje são dezenas de bens isolados e também sítios que compõem aí
centenas que são cuidados pelo IPHAN e que teve agora, no momento das enchentes, Rafael, uma demanda a mais. Queria que tu explicasse para a gente como está sendo feito esse trabalho no momento. Bom, importante sim, né? A gente tem o IPHAN desde 37 até aqui, né? Uma série de bens foram sendo reconhecidos e a gente começa desde o tombamento, que é o primeiro instrumento, e vai chegar até o último instrumento de valorização do patrimônio cultural, que é o patrimônio imaterial. Então, por exemplo, a tradição doceira, Pelotas, acho que é um instrumento importante, porque dentro desse número que tu trazes, né? É um conjunto que tem dezenas de edificações protegidas. E também tem o registro, né, do doce como patrimônio imaterial. E a gente vai encontrando dentro desses diferentes tombamentos diferentes características. Quando a gente pega, por exemplo, Porto Alegre, que foi bastante atingida, né, pela tragédia, a gente vai ter ali, principalmente no centro histórico, são edificações públicas. E essas edificações públicas, elas hoje estão sendo já restauradas, recuperadas, não só, né, por exemplo, como o Margs, não só a edificação, mas seu acervo, né, que não é tombado, mas é um acervo artístico fundamental. Por outro lado, por exemplo, nós temos cidades como Santa Teresa, onde a característica maior é de pequenas edificações, né, privadas. Então, esse talvez seja o nosso grande desafio hoje, de fazer essa gestão e olhar para essas pessoas, essas famílias que têm um patrimônio que não é só por ser tombado pelo IPHAN, mas porque é um patrimônio familiar, afetivo, né, e que a gente precisa recuperar. Então, esse é um dos grandes desafios e ações que nós estamos tentando desenvolver em parceria com a própria prefeitura e com outras instituições, para que a gente possa, né, uma cidade, por exemplo, que foi atingida em setembro, novembro, e agora em final de abril, né, e que a gente precisa olhar, inclusive, talvez muito como um potencial, né, para um desenvolvimento de uma cidade de 1.500 habitantes frente a esse desafio das mudanças climáticas. Santa Teresa é um dos exemplos de novos tombamentos que estão acontecendo, porque esse é um processo vivo, né, esse do reconhecimento do patrimônio. Então, claro, por exemplo, a gente tem lá, por exemplo, destaque de 1938, as principais, né, o São Miguel das Missões, que depois vai ser o nosso, né, um dos primeiros bens declarados patrimônio mundial no Brasil, o terceiro bem, e o único no Rio Grande do Sul como patrimônio cultural mundial, né? E a gente chega, por exemplo, na década de 2010, né, reconhecendo Santa Teresa, que foi um polo, né, logístico de toda a serra, pelo rio Taquari, né, que hoje traz tantos desafios, era o grande eixo, né, de circulação de mercadorias e de pessoas, né, da capital para a Serra Gaúcha. Desculpa. E Santa Teresa, portanto, nesse contexto justamente do Rio, traz esse desafio da gente olhar o patrimônio como um potencial para o desenvolvimento do futuro, né? Acho que essa acho que talvez a grande mensagem e o grande debate que nós precisamos fazer, qual é o papel do patrimônio cultural como um olhar de mudanças de paradigmas do desenvolvimento urbano e do desenvolvimento econômico e desenvolvimento social e da humanidade como um todo, frente a um século e um milênio que nos desafia a realmente olhar assim, o que do século XX nós preservaremos, não só como patrimônio cultural, mas como forma de viver e forma de construir e forma de viver. Tu davas um exemplo do patrimônio imaterial nessa discussão de conservação e de proteção da memória, né? A gente tem aí esse processo para a questão da pescaria com os botos, é um exemplo, e isso é o que faz sociedade, a gente se lembrar e a gente preservar. O patrimônio imaterial, ele tem essa questão, assim, as formas de celebração, as formas de viver e os modos de fazer, né? Então, como eu falei, a gente tem no Rio Grande do Sul já reconhecido e registrado a tradição doceira, né? Mas agora o que vem um trabalho que está sendo feito com o IPHAN Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em parceria com as universidades, é o do reconhecimento, o inventário já foi feito e agora está sendo finalizado o registro dessa atividade, né, única no mundo, né, e que ainda remanesce tanto no Rio Tramandaí, ali entre Imbé e Tramandaí, como em Laguna, em Santa Catarina, que é essa pesca colaborativa, né, do pescador, da pescadora, com o boto, onde os dois saem ganhando. Eu acho que essa coisa... Esse é um objeto muito interessante, como eu falei, quer dizer, da gente olhar para o patrimônio como aquilo que diz assim, como é que esse passado, né, nos traz as experiências para viver o futuro. Perfeito, uma bela mensagem para essa semana do Dia do Patrimônio. Voltamos com vocês no estúdio.
É isso, uma importante reflexão, né? Gente, dia 1º de setembro, mais uma rota cicloturística será explorada dentro do projeto Pedalando por Cachoeira. Dessa vez, os adeptos do pedal irão até a localidade da Porteira 7, percorrendo a rota Tropeiros da Tafona. Ainda faltam alguns dias para a atividade, mas para participar é necessário fazer inscrição e saber de alguns detalhes que a Lena Caetano nos traz a partir de agora. Olá, Daniel. Boa tarde, amigos de casa. Pois então, este projeto de rotas cicloturísticas já vem sendo desenhado há algum tempo aqui em Cachoeira do Sul, em parceria da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer, com a Ciclobikes e também com o apoio técnico da UFSM. 4 rotas foram definidas e a primeira já foi testada, digamos assim, em direção a Enforcados. Agora a segunda rota, que é a Caminhos da Tafona, que vai ser testada, digamos assim, a sua viabilidade. Vai ser um test drive na prática, né, do desenho, da elaboração deste projeto para a prática no pedal. 1º de setembro, então, vai acontecer este passeio ciclístico, digamos assim, e quem vai nos dar mais detalhes a partir de agora é o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Ângelo Pipe. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lena. Boa tarde aos telespectadores da TV Cachoeira. Essa rota ciclística aí muito bacana, em parceria com o nosso amigo Rafael da Ciclobikes, né? A gente vem desenvolvendo a secretaria através da Lívia. Eu quero deixar bem claro que tem um conhecimento amplo dessa parte turística aí, tem que ser reconhecido. A gente vem desenvolvendo isso para o pessoal aproveitar, fazer o ciclismo e também fazer o ponto turístico, onde vai sair daqui da praça às 8 horas da manhã, vão para a Fazenda Tafona, vão passar lá, vai ter um lanche, vai ter brinde para os participantes e vão pedalar. São 64 quilômetros, emoção pura aí, eu vou acompanhar, pela primeira vez eu vou acompanhar. Pedalando? Não. Boa, no carro de apoio. Tô brincando, é que acho que ainda estamos fora de forma para pedalar. Mas vamos acompanhar, vamos depois que eu assumi de secretário é a primeira, né? E eu quero estar sempre junto. As inscrições para participar deste passeio ciclístico, digamos assim, é necessário que seja feita a inscrição, né? Qual é a dinâmica disso tudo? É ali pelo site que vai estar ali, né, o link na telinha aí, até o dia 29, não percam, não esperem para a última hora, até o dia 29 aí, para o dia 1º tá todo mundo junto pedalando. Tem taxa, secretário? Tem uma taxa de R$70. Essa taxa para cobrir os custos? Na parceria, como a gente faz a parceria, um exemplo, né? Com a Ascave, faz a parceria com a CJ e agora a parceria com a Ciclobikes, para poder manter os custos, o carro de apoio, os lanches, as frutas, para poder dar condições para o pessoal. Bom, na verdade é um passeio com toda uma infraestrutura, né? Porque é uma longa distância, digamos assim, né? Não é para qualquer um, né? Pessoas que realmente sejam ciclistas, pessoas que gostem do pedal e que se sintam em condições de pedalar 64,5 km. Tem que dar condições, são 64 quilômetros, é bastante, né, Helena? Então, a gente tem que, o mínimo, exatamente isso, dar condições. Então, tá de parabéns o Rafael, tá de parabéns a Lívia, aí, representando a nossa secretaria, e para dar as melhores condições possíveis, e é muito linda, viu? A rota é muito bacana mesmo. Além da rota, também chegando lá, a Fazenda da Tafona é um referencial turístico que está se consolidando em Cachoeira do Sul, lá na localidade da Porteira 7. Chegando lá, seguramente, o pessoal vai ter acesso, né, a um tanto da história do local, né? Vai ter toda essa parte também. Um cuidado especial aí para que as pessoas se sintam bem, tenham esse conhecimento. A gente tem o apoio da prefeitura também, da nossa prefeita, está sempre nos apoiando para qualquer evento. As estradas já foram arrumadas também para poder auxiliar melhor. Então, as melhores, resumindo, Lena, as melhores condições para esse pessoal que merece, porque 64,5 km, né, não é para qualquer um. Tá bom então, secretário, obrigado pelas informações. Deixamos aí então, Daniel, o convite para os telespectadores, o pessoal que é ligado ao pedal, tá aí na telinha então o link de acesso para que você possa fazer a sua inscrição antecipada, até o finalzinho agora do mês de agosto a inscrição, para que o pessoal possa se organizar e saiba quantos vão participar dessa pedalada pelos caminhos Tropeiros da Tafona,
64,5 km de pedal para que o pessoal faça um lindo passeio, conheça o trajeto, enfim, também lá na Fazenda da Tafona sejam recepcionados, façam lanche, enfim, tem toda uma infraestrutura preparada para estimular o pessoal, não só de Cachoeira, mas também você de outra localidade, de outra cidade que é adepto da pedalada, vem para Cachoeira do Sul neste dia 1º de setembro, mas não esqueça, acesse o site e faça a sua inscrição em primeiro lugar. Daniel, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Olha, 64 quilômetros não é pouca coisa, né? Boa sorte aos participantes, mas certamente quem vai encarar esse desafio já está preparado, né? Já tem boas condições para conseguir dar conta desses 64 quilômetros andando de bicicleta. Mas, de todo modo, a gente deixa aqui a sugestão também para a nossa audiência, né? Esse contato com a natureza é algo muito bacana. O ciclismo também proporciona a possibilidade de contato com outras pessoas. Então tem várias coisas aí que são muito positivas para todos nós enquanto seres humanos. Então fica a dica para você que tem possibilidade, que tal pensar nesse fim de semana num passeio de bicicleta, com a família, contato com a natureza, algo que é muito importante para todos nós, né? E o convite da Lena para os ciclistas que eventualmente queiram fazer esse trajeto em Cachoeira do Sul, 64 quilômetros. Na telinha, recados da nossa audiência, a Raquel nos acompanhando lá de Taubaté. Emocionante, de arrepiar as trovas dos gaúchos. Amei! Lembrei do meu avô, deu saudade, diz aqui a Raquel. Obrigado, Raquel, pela tua participação com a gente. Pois é, no fim de semana tem o Cachoeira em Versos, que é um evento já tradicional no município, valorizando esse elemento da cultura gaúcha que é, como a gente chama, a trova. Para quem perdeu, conteúdo que a gente trouxe mais no comecinho do jornal, daqui a pouquinho vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Quem também está participando com a gente aqui é o Adair Madri. As lâmpadas de LED acabaram? Tem ruas no escuro ou com lâmpadas velhas, diz aqui o Adair. Obrigado, Adair, pela tua participação. A promessa é que as lâmpadas de LED sejam instaladas em todo o perímetro urbano de Cachoeira do Sul, mas o Adair tem alguns locais que ainda não receberam, tem lâmpadas velhas ou então estão no escuro. Obrigado, Adair, pela tua participação. Quem mais? A Margarete Loreto, assistindo o programa aqui do bairro Ponche Verde. Como sempre, aqui as ruas estão intransitáveis, diz a Margarete. Obrigado, Margarete, pela tua participação. A gente, infelizmente, tem muitas reclamações, não é, dos telespectadores falando sobre a situação ruim das ruas aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Olha, muito obrigado a você de casa pela participação, você que sempre dedica um tempinho para mandar a sua informação, o seu relato sobre aquilo que acontece. Fique sempre à vontade para participar, para fazer parte aqui do Telejornal, porque o Telejornal ele é feito a muitas mãos, com as mãos da comunidade, é um telejornal colaborativo. Então, tem algo que você gostaria de ver aqui na telinha da Novo Tempo? Manda pra gente a sua sugestão, manda um áudio, um vídeo, uma foto no WhatsApp 51997697129 ou então nas nossas redes sociais. O NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais e a gente volta a se encontrar na segunda-feira a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Bom fim de semana. Tchau!